E aí, meu oitavo ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, professores, estudantes, a essa aula aqui de sustentabilidade da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e nós vamos continuar aqui problemas ambientais urbanos. Tá bem legal essa temática, né? Eu gosto de falar sobre isso porque a gente está comentando sempre sobre o cotidiano da gente dentro da nossa cidade, não é? É interessante também ouvir outras opiniões, que hoje a gente vai ter uma surpresinha aqui no estúdio, viu? Mas antes de eu dizer quem é que está aqui no estúdio, que é novidade para nós, vou dizer que Brielle está me acompanhando aqui, nessa maravilhosa intérprete de Libras, aqui fazendo essa acessibilidade aos estudantes surdos e a todos que precisam aí, né, ter esse conteúdo sendo passado para frente. Então, vamos lá, vamos ver com quem que vocês vão conversar no chat hoje. Dá um close nela aí, Cleitinho. Olha só, professora Olá, Viviane. oitavo ano, como é que vocês estão aí em casa? Eu estou aqui já conectada, pronta. Talvez nem tanto para essa aula de Maria Carolina, que ela prega várias surpresas ao longo da aula, mas a gente está aqui juntos, então se conecta aí no chat, faça seu comentário, participe com a gente, converse com a gente, tá certo? Eu volto já. É isso aí, gente. Eu volto já. É isso aí. Não é isso? Volta já mesmo, viu, professora? Porque a gente já vai começar assim, ó. Tá, E é? vídeo. Ok. Olha esse vídeo, que massa, né? Essa visão de cima da cidade, né? Eu acho muito legal. Aí a gente tá vendo a expansão desordenada dos centros urbanos, né, professora? Isso é uma questão muito importante aí, né, com relação a êxodo rural, por exemplo, né? É a falta de emprego na parte rural traz muita gente para a cidade. E aí, muitas vezes, essas pessoas vêm sem dinheiro para as cidades. As grandes cidades são locais bacanas de morar, gente, mas às vezes existe uma opressão muito grande, né? Sim. Então, as pessoas que vêm assim despreparadas financeiramente, elas ficam bem oprimidas numa cidade grande. E às vezes até terminam, a gente estava falando na aula anterior, né, com a professora Vanessa, o professor Gilson, né, terminam também passando necessidade, né, chegando à fome por conta do desemprego e tudo mais, né? Mas nesse caso aqui, nós temos comunidades aí, né, as favelas, estamos vendo aí as favelas do Rio de Janeiro, né? Que são comunidades que cresceram também muito rapidamente, né? Então, assim, quando esse crescimento é muito grande e não tem uma estrutura da cidade, o que acontece? Falta saneamento básico, por exemplo, não é verdade, Isso, professora? falta. O que é que você acha disso aí, professora Viviane? O que é que você Falta acha? saneamento básico, falta distribuição de renda, né? Porque a partir do momento em que eu tenho o microfone na mão, que eu tenho muita gente vindo morar na cidade, eu não tenho uma distribuição de terras que Isso. comportem esse grande êxodo, como a professora Carolina estava falando. Às vezes não precisa nem ser um êxodo rural, mas assim, um êxodo de cidades ao redor, que Cidades decidem, cidades periféricas mesmo, né? periféricas, né? Que vão aos centros, às capitais, por exemplo, Isso. porque tem uma acessibilidade a emprego mais fácil, né? Você tem mais necessidade de mão de obra e faz com que essas pessoas fiquem amontoadas, às vezes, muitas vezes, dentro desses construtos aí, em favelas, em comunidades. E muitas dessas moradias possuem famílias enormes, né? Famílias grandes aí, às vezes 6, 8, 10 pessoas que vivem em um espaço muito pequeno, Isso. né? E aí você tem compartilhamento, até a higiene pessoal fica comprometida em muitos momentos, né? Exatamente. E principalmente se você não tem um saneamento básico, né? A casinha foi a que deu para construir, né? Então, assim, às vezes não consegue fazer um banheirinho, né? Isso. Não recebe água ali porque não há saneamento, então você não tem tratamento de água, você também não tem tratamento de esgoto, né? E tudo isso faz com que fique complicado, né? De se manter uma saúde, né? A gente falou com a professora Vanessa na aula passada, né? Com o professor Gilson também na outra aula, sobre essa questão da saúde pública, né? A gente está sempre chamando a atenção de vocês. Então, é isso, viu, gente? Muito, muito complicado, né, professora? É complicado porque a pobreza ela é geradora de outros problemas sociais, tais quais, por exemplo, o aumento da violência.
por exemplo, né? Então, assim, acesso à moradia digna, a trabalho, à alimentação também é um direito que é constitucional, né? É um direito humano universal. E aí, em muitas dessas aglomerações e crescimento desordenado da cidade, acaba havendo privações também sociais, né? Isso, ô, menino, professora Viviane, tá abalando aqui, viu? Pense, minha gente. Ela é danada, ó. Ela dá aula de português, ela dá aula de inglês, ela dá aula de sustentabilidade, ela dá aula de ciência, né, professora Mas Viviane? no fundo eu só sou tagarela, né? Educação física. É isso aí. Então, essa expansão desordenada dos centros urbanos geram consequências econômicas e ambientais, Sem né? dúvida. No caso aí dessa questão do saneamento básico, né? Então, você já termina poluindo aquela água, né? Uma água que de algum recurso hídrico próximo, né? Recurso hídrico próximo ali. Então, você utiliza aquela água, professora, para poder utilizar ela como fonte, né, de água, né? Tomar mesmo ela. E também, ao mesmo tempo, você precisa daquele recurso hídrico para poder escoar as fezes e tudo mais, Sim, né? sim. Então, a mesma água que você se alimenta não, se hidrata dela, né? E utiliza para casa, para tudo mais, você também tem que colocar os resíduos ali, né? Advindos da vida É um doméstica. grande problema, né? É. Porque imagina a quantidade de doenças que aqui se previne quando há um saneamento básico funcional, né? Para o maior número de pessoas possível. Eu sei que a gente tem vários recursos de manutenção de saúde, a gente tem vacinas, a gente tem hospitais públicos, a gente tem uma certa logística com relação a isso, mas a melhor forma de combater doenças é prevenindo-as. Não E é? a gente previne também tendo esses acessos, né? Pois é, exatamente. Sabe o que foi que eu lembrei agora? Porque essa questão é atual, né? E ao mesmo tempo é tão contraditório isso, né? A gente ter uma tecnologia tão grande, né? E os países estão tão diferentes de 400, 500 anos atrás, né? Em termos de crescimento, desenvolvimento populacional, econômico, né? E aí eu lembrei de uma aula, assim, já conversei com o professor Luciano, dei também, falei um pouquinho, né, em outra aula de ciências, na verdade, não foi nem de sustentabilidade, mas que há uns 400 anos atrás, os negros escravos, eles saíam, né, das casas dos senhores deles para ir deixar os resíduos. Veja só, porque não tinha saneamento naquela época, né? Então, é quase que isso aí, né, que o que acontece. Então, as pessoas faziam suas necessidades, professora, em penicos, né, ou vasilhas e tudo mais, e juntavam as necessidades em Tonéis. tonéis, exatamente isso, tonéis, em tonéis. E aí, gente, quando esse tonel ficava cheio, né, de fezes, urina, tudo mais, os escravos pegavam esses tonéis, botavam aqui, né, no ombro ou na cabeça e saíam para jogar fora. Onde é que eles jogavam? No recurso hídrico, num rio, num riacho, no oceano, o que tivesse mais próximo na cidade onde as pessoas estavam, né? E naquela época, as populações costumavam se estabelecer próximas a recursos d'água Sim. para facilitar, né, essa vida, né? Porque não dá para viver sem água. Desde o Nilo, Desde o Nilo, exatamente. não é? Então, não tem como viver sem água. As populações já tinham essa coisa, né, de se estabelecer na frente do curso d'água. Então, professora, os escravos levavam esses tonéis até o recurso hídrico e jogava. E esses escravos eram chamados de tigres. E essa é uma parte da história que eu acho medonha, né? Você sabe? É medonha. Por quê? Chamavam de tigres porque a ureia ali, né, da urina, né, o resíduo, né, do nosso metabolismo, ela ficava branca, né, naquela mistura ali, sabe? Deixava a mistura meio Sim, branca, uma sim. espuma, umas coisas assim. E quando o escravo andava, essa mistura caía nele. E aí ele ficava como se fosse um tigre Entendi. marcado. Entendi. Não é triste?
Muito, né? Os corpos escravizados sofreram de diversas formas, e especialmente com a formação dos estigmas, né? Com relação à sua função, com relação ao que eram obrigados a fazer, né? Porque ninguém nasce escravo, eles eram escravizados e é diferente. Então, é uma parte da história que a gente precisa lembrar para para saber onde não voltar, Isso, é né? isso que eu acho interessante da história e da disciplina, né? Que é o tão importante, porque a gente, quando a gente estuda história, muita gente fala, que negócio chato, fica sabendo que foi que já aconteceu. Mas eu já disse isso aqui, eu disse numa aula, inclusive, com a professora Vanessa, dando aula de história. Eu disse, a história é muito importante, porque a história, ela faz a gente saber para onde a gente deve ir e o que não fazer novamente, gente. Sim. Porque é muita coisa, né, que já aconteceu. E, infelizmente, hoje, graças a Deus, não temos os escravos mais, né, com essa. Mas o saneamento básico continua o mesmo. Isso traz várias consequências para os seres E humanos. pensando aí na contaminação dos lençóis freáticos, né, uma coisa que era muito comum, eu ainda não sei se funciona dessa forma, mas, por exemplo, os grandes navios transatlânticos, meios de locomoção que são aquáticos, né? Então, como é que um navio passava 3 meses, por exemplo, pega na época das grandes navegações, 3 meses no mar, para onde iam os dejetos humanos de 3 meses? Da população inteira. É óbvio que ia para o oceano. Então, ao mesmo tempo em que o homem Evoluiu? evoluiu, mas assim, vai explorando outros lugares, Sim. independente de ser por via terrestre ou via aquática, ele está ao mesmo tempo contaminando um pouco, porque a gente não tem esse cuidado o tempo todo Isso. do ambiente. A gente não está pensando, pelo menos na história humana, não estava pensando o tempo todo em sustentabilidade. Não estava Isso. pensando que um dia a gente poderia se prejudicar com um rio poluído, ou com um crescimento desordenado da cidade, ou com um mar poluído. E essa questão higiênica era muito complicada, né? Antigamente. Então, as pessoas não tinham essa atividade diária, né? Não fazia questão, não sabia, né? Até porque quando tiveram várias epidemias, principalmente na Europa, né? Sim. Então, com essas epidemias é que se veio essa ideia. Alguns médicos, né, pesquisavam, né? A gente já falou de pesquisa em outro momento, a professora Viviane, né? Em outra aula de ciências, mas assim, esses médicos, eles pesquisavam, inclusive o Jon Snow, que não é do Game of Thrones. Eu fui lá né? agora. Eu fui lá e voltei. Não é o Jon Snow do Game of Thrones, viu, gente? É o Jon Snow, um médico, né, da Inglaterra, que foi ele que descobriu a cólera, né? O vírus, ó, o protozoário que transmite a cólera. E foi por conta disso, né? Porque as pessoas utilizavam essa água, que não tinha saneamento básico, né? Utilizavam a mesma água que deixavam seus dejetos ali. Então, quando ele descobriu isso, através de experimentos, observações que ele fez naquela área ali de Londres, né? Então, ele terminou descobrindo porque ele botou lá no microscópio, né, e tudo mais. E foi uma época também que outro cientista estava, né, construindo esses microscópios. Uma história bem legal. E em alguns países do mundo ainda há esse problema com relação à utilização de um rio e o despejar dejetos, né? Se você pegar a Índia, por exemplo, ainda é um país em que essa questão da utilização do rio ainda é muito forte, até porque tem outras questões, né? Que são questões religiosas, morais por trás. A própria morte mesmo, né? Eles levam as Exatamente, pessoas lá todo um nos ritual. mortos, né? Tem um ritual. O rio Ganges mesmo é um Exatamente. rio poluidíssimo. Pois é. E que você vai lá, Mas é tá sagrado. todo mundo dentro do rio. Mas como é sagrado, exatamente. eles precisam, porque né? é cultural, né? É a Cultural. cultura deles, a religião também, né? É uma coisa bem... O rio Ganges, gente, ele é cheio de... Né? Histórias. Histórias, exatamente. Bem legal isso, é verdade. Mas voltando aqui para o Brasil, né, professora? A gente deu uma viajada aí pelo mundo, né? No Brasil, isso, por exemplo, acontece com menos frequência, Com suponho, menos né? Porque quando a gente frequência. percebe que um rio está poluído, a gente ou tenta As pessoas tendem a não poluir usar ou não ele, usar. né? Mas, muitas vezes, as pessoas são obrigadas a usar porque não tem outra alternativa, né? E essa é a tristeza aí de tudo. Então, os países mais pobres são os mais afetados por mudanças climáticas e poluição. Tá vendo que tá ligado? Não é?
Por que, gente, que eles são os mais afetados? Os países desenvolvidos são os maiores emissores de gases causadores de estufa. Através dessa emissão, vocês acham que, gente, os países ricos, eles vieram acumulando as riquezas deles de anos, de centenas de anos para cá, por conta de quê? Dessa exploração dos recursos naturais do nosso planeta, tá? Então, essa emissão aqui de gases, né, ela está muito relacionada com dinheiro, com o financeiro, né? Com o certeza. capitalismo, né? Que é a economia mais, né, disseminada, né? Isso, o tipo de economia mais disseminada. E você tem, na verdade, nos centros urbanos, grandes fatores agravantes. Por exemplo, a quantidade de fábricas é muito Isso. maior e essas fábricas geram gases. Você tem uma quantidade maior de carros circulando, e carro é um instrumento que a gente usa todo Sim. dia, mas que polui. Você tem aviões poluem o meio ambiente. Você tem a própria pecuária Sim, também agride o meio ambiente. Então, tudo isso acontece nos grandes polos econômicos, né? sim. E pecuária é uma das que mais usa água. Ainda tem essa, né? Água, agricultura e pecuária. Utiliza muita água e água escassa, né, amiga? É. Pois é. Bem escassa, né? Então, assim, mas voltando aqui para essa história das emissões, os países ricos, então, como eu disse a vocês, há centenas de anos que já utilizam essa exploração dos recursos naturais, né? Essa emissão de gases. Beleza. Aí a gente falou antes o quê? Que os países mais pobres são os mais afetados. Por quê? Porque agora eles estão tendo que lidar com uma mudança globalizada, E não né? tem estrutura. E não tem estrutura para isso. Não tem dinheiro para isso. Porque quem é que foi que acumulou o dinheiro? Aqueles que começaram a destruir nosso planeta fortemente, né? Os países desenvolvidos. Não é verdade? Pois é. E outra coisa, quem é que tem o maior poder, né, de fazer, de realizar qualquer mudança? São os mais pobres ou são os desenvolvidos? Com certeza os Os desenvolvidos. desenvolvidos, né? Então, os mais pobres, gente, eles estão, né, Numa situação complicada. péssimo, numa situação assim periclitante, um negócio, né, muito complicado. Então, motivos dos problemas ambientais urbanos, né? Vamos lá. Motivos dos problemas ambientais urbanos. Processo de intervenção antrópica. O homem, como sempre, né? A gente é uma raça mara, né? Eu gosto que só. Mas assim, gente, a intervenção do homem em tudo que o homem toca se destrói, né? É uma coisa. Mas também a gente tem a capacidade de tentar, pelo menos, resolver os problemas, né? Mas infelizmente parece que a gente é a minoria ou que a gente não tem o poder para isso, né? Professora Viviane, mas já fazendo uma criticazinha, né? Mas Sim. é verdade, é importante, né, se fazer uma criticazinha aqui, porque, né? Mas enfim, coloquei essa foto aqui, bem importante, bem importante, ó. Coloquei essa foto aqui bem interessante, porque eu coloquei uma foto de São mãos. homem, né? Uma mão ali no Petróleo? Exatamente. Porque o O petróleo. ouro negro, né? Isso, o ouro negro. O petróleo é um dos recursos mais explorados no nosso planeta, né? Então, a intervenção antrópica aí, depois que o homem descobriu que o petróleo existia e também todos os produtos, né, o desenrolar daquilo tudo, né, todos os produtos que são derivados do petróleo. Gente, a gente depende do petróleo. Com certeza. A gente depende, a indústria depende do petróleo. A nossa vida em A casa construção depende do civil, É, o transporte, a moradia. exatamente. Então, assim, fica muito difícil da gente sair de uma coisa e ir para outra, né? Para outra direção, que seria a direção da sustentabilidade, né? Mas não é impossível, né? E é uma coisa que a gente bate muito aqui nessa tecla, viu, professora E a Viviane? gente sempre tem que pensar em formas alternativas, né? Porque Exato. o petróleo, assim como a água, ele não é infinito, Exatamente. né? Então a gente tem, por exemplo, combustíveis renováveis. Você já tem a utilização do álcool, né? No Sim. combustível. Você já tem um carro que funciona de forma elétrica. Isso. Então, aos poucos, a gente vai pensando em outras soluções, né? E o interessante disso aí é que aos poucos a gente vai conseguindo mudar, mas ao mesmo tempo essa mudança ela precisa ter uma visão para o social, né? É. Porque
não é todo mundo que tem acessibilidade. E assim, às vezes, as indústrias elas não têm total interesse de fazer com que um recurso que é renovável chegue mais rápido à população, porque você tem realmente interesses econômicos por trás de tudo, né? Não podemos descartar que estamos em uma sociedade capitalista. Exato. E aí a gente não tem como de uma hora para outra se desfazer disso tudo, né? É, Mas que é importante né? A gente dar o primeiro passo, né, professora? sim, demais. O processo de urbanização, né, que a gente já falou, e o homem vai, né, ampliando isso. Gente, é natural, né? Nós somos seres humanos, temos filhos, netos, bisnetos, isso aí é natural. A questão é só como que a gente lida com esse crescimento populacional, né? Como que a gente vai utilizar os nossos recursos. A questão é essa, né? A questão não é nem o processo de urbanização em si, mas como o processo é realizado, né? Sim. Também tem isso, tá? Processo de industrialização, né? Na última aula eu falei com a professora Vanessa, né, sobre o Ford, né, que começou lá na primeira o Fordismo, né, a primeira revolução industrial, que isso foi A gente sai da manufatura para as Isso. fábricas, né? Então a gente tem realmente, inclusive, o uso do petróleo, né? Nas máquinas Exatamente. aumentou consideravelmente, né? Isso. E aí, todo esse processo de aumentar, né, professora, essa necessidade da mão de obra, né, Especializada, né? Exatamente. Você faz um trabalho só. Isso. E aí chama mais gente também para as cidades, né? Com certeza. Aumentando esse processo de urbanização também, né? Com certeza. O início da globalização. Isso, ó, a globalização, ela é muito bacana também, né? A gente não pode também, né, negar que a globalização é um processo muito interessante, porque a globalização, ela faz com que com que eu e você, e a professora Viviane, e Brielle, estejamos aqui todos em contato, né? Porque é uma realidade. Então, aproxima a todos, facilita, né, o nosso cotidiano, tá certo? Então, a globalização é importante. Mas, ao mesmo tempo, também, né? Cobra seu preço, né? Cobra seu preço, exatamente. E aí, ó, massificação do consumo. Aí é um problema, né? Porque Consumo. em tempos de 2022, ninguém é minimalista. Exatamente. A gente quer sempre mais e mais, e o melhor e o novo e o último que foi lançado, né? Isso. E às vezes nem precisa, às vezes o produto tá novo, às vezes a gente tem uma quantidade suficiente daquilo, mas eu preciso comprar 1 milhão de roupas, eu preciso comprar, sei lá, 5 tênis diferentes, um para cada dia da semana. Eu preciso estar na moda. Eu preciso estar na moda, eu preciso ter o celular novo, porque senão eu vou ser rejeitado socialmente. E aí faz com que a gente não pense sobre o que eu estou adquirindo, ele é mais do que um produto, ele é um comportamento social. E aí eu preciso refletir sobre mim mesmo, né? Sobre o que eu quero mostrar para o outro e sobre como eu quero viver a minha própria vida, né? Isso tem muito a ver com a questão da sustentabilidade, da reutilização, de repensar, né, sobre... será uso, que né? é aquilo mesmo, né, que eu quero? Pô, eu preciso disso, né? E às vezes, Carol, é só para mostrar na rede social. É. Entendeu? Às vezes não tem uma função ali, não é que eu supérfluo quero. mesmo, né? É uma coisa que você não necessita e você tem que mostrar que tem um status, gente. Não Isso. precisa. Não precisa disso, né? Então, não sejam bobos, né? Vivam com o que você é mesmo dentro de si. Você se reconhece, você sabe quem você é. Você não precisa estar mostrando a ninguém que tem isso, que tem aquilo, né? Com certeza. Então, os principais problemas ambientais urbanos são esses todos, né? Olha só, a poluição. A professora estava falando muito aqui na aula passada com a professora Vanessa sobre poluição sonora, né, nos centros urbanos, a poluição visual. Sim. Eu tenho certeza que a senhora presta muita atenção nessas coisas. Com A certeza. professora Viviane é detalhista, gente. Ela presta atenção nas coisas. Quer comentar um pouquinho? E eu tenho um ouvido bastante delicado. Então, poluição sonora é um negócio que me aflige. Inclusive, existem várias leis que regularizam, por exemplo, o uso de alto-falantes, a partir de determinado horário, o uso de sons altos, o uso de carros elétricos, por exemplo. A gente sabe que é muito comum no carnaval, né? Os trios elétricos, né? Mas durante um período normal que não é o do carnaval, eles também são desaconselháveis, né? Você também, até porque existem outros fatores, pessoas
dentro do espectro autismo. Do autismo, você tem animais que se incomodam com poluição sonora, inclusive fogos no Réveillon, né? Existe toda já uma política por trás disso. Quanto à poluição visual, a gente tem crescimento exacerbado de prédios, então edifícios muito altos a perder de vista, né? A gente tem uso intensivo de outdoors, existe toda uma campanha para diminuição de outdoors, ou outdoors digitais, em que eu consiga colocar mais de uma campanha no lugar só, e aí eu não preciso colocar 5 outdoors na mesma avenida. Então, existem alguns já movimentos de impedimento desses dois tipos de poluição. Ó, que bacana, hein? As ilhas de calor, né, professor? As ilhas de calor, Maria As Carol. ilhas de calor, meu Deus. Gente, olha, eu vou confessar a vocês que aqui em Recife, pra mim, parece que todo lugar que eu vou é uma ilha de calor. Eu acho que eu tenho uma bolha aqui de ilha de calor, que, né? Eu vou andando por Recife, um calor danado, né, gente? Mas existem alguns bairros, por exemplo, de Recife, né, que exibem essas ilhas de calor, não só em Recife, mas nas grandes cidades, né? Porque onde tem uma maior concentração de concreto, Isso. né? Então, se o seu bairro ele tem muitos prédios, no prédio não tem nada verdinho no chão, resolveram passar o concreto em tudo. Aí tem muita casa naquele bairro, mas todas as casas resolveram tirar o jardinzinho, uma graminha, deixar o quê? Tudo concretado. Gente, tudo isso contribui para esse aumento do calor aí, né? Primeiro que o concreto, quando bate ali o raio solar, ele volta com tudo, né? Se tivesse uma planta ali para absorver calor, a luz solar, entendeu, gente? Essas coisas todas facilitam o clima ali, aquele microclima do ambiente, tá? Isso. Fora, quando eu falei de concreto, também nas construções muito altas, né? Uma construção ao lado da outra. A professora Viviane acabou de falar nos prédios, por exemplo, para ver essa questão da poluição visual, mas também contribui para essa questão das Sim, ilhas. por exemplo, estava falando do calor, né? Por exemplo, um prédio espelhado, por exemplo. Eita, O calor vai bater no concreto, vai voltar para esse prédio e vai dar uma sensação de que é muito mais quente Exato. do que de fato é. E, inclusive, o prédio espelhado, ele pode servir como uma estufa, não é verdade? Porque, gente, se não Existe tiver um fenômeno filtro... em Londres, professora Ah. Carolina, de que um prédio espelhado tornou a rua tão quente que os londrinos começaram a tentar fritar ovo na rua. Só para fazer um experimento. Para experimentar, para ver se funcionava, funcionava. né? E realmente fritou. Gente, Porque ele tava tem mal o posicionado. reflexo, né? A reflexão, não o reflexo, mas a reflexão da luz, né? Pelo amor de Deus, né? A engenharia aí pode dar uma melhorada nisso aí, né, gente? Arborização também, É, né? a arborização super importante. Tráfego A construção, intenso não é? colabora A com as ilhas de construção de calor. novos prédios que tenham no terraço um jardim, né? Uma coisa verde que é para poder até pegar água na chuva, sabe? Já fica com os encanamentos para reter aquela água, utilizar no espaço comum do prédio, né? Muito bacana isso. Inversão térmica, né, professora? Olha aí a temperatura aí influenciando em tudo, né? Chuva ácida. Chuva ácida advinda da poluição aí atmosférica. Então, o ar poluído, ele pode, numa chuva, trazer uma eventual chuva ácida aí, né? Então, a água vem descendo pela nossa atmosfera e aí, ó, vem só puxando todos esses gases que estão lá, trazendo essa acidez aí na chuva. As enchentes, né? A gente foi vítima agora, né? Em maio, de enchentes. Então, a gente sabe aí o quanto que é sofrido para a população, né? E os deslizamentos de terra, muitas vezes seguidos Que advém das chuvas, né? e enchentes, né? Exatamente. Então, é isso, professora Vivi. Estamos encerrando nossa aula isso. hoje. É isso, professora Carol. Vamos nos despedir dos meninos. Vamos. Foi um prazer, oitavo ano. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu gostei bastante. Que bom. Né? Achei muito rica. E a gente se vê num próximo momento. Até lá. Gente, obrigada, né? Que prazer ter aqui a professora Viviane com a gente, Brielle também. Um beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.